Da batalha final do bem contra o mal do dia 30, sobraram os zumbis do dia de finados. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, foi completamente maluca, enlouquecida, embora não completamente surpreendente, a reação dos bolsonaristas à derrota do seu ídolo nas eleições do segundo turno agora, né? E reações que nós só podemos encarar como fruto do desespero, da loucura, da irresponsabilidade criminal, da imaturidade psicológica, né? Podem explicar a reação de avançar sobre as rodovias de forma desabrida, de forma assim completamente amalucada, fechando todo o trânsito das grandes rodovias do Brasil, por onde circulam pessoas e mercadorias com as mais variadas e às vezes urgentes necessidades. Então, o que eu vi nessas manifestações de bloqueio foram senhoras e senhores de classe média, de cabelos brancos, gente às vezes bem vestida, às vezes assim com certo apuro, com aquele jeito comedido de quem recebeu alguma educação, né? Assim, você percebe que são algumas dessas pessoas têm um certo nível, né? E estavam lá. Impressionou-me muito a imagem de um velho senhor de cabelos brancos, né, vestido de amarelo, sentado na pista agitando a bandeira do Brasil. E eu pergunto, né, onde é que estava essa gente quando a pandemia estava aí comendo solta, matando gente e tudo mais, o governo tergiversando com as vacinas e tudo mais. Onde estava essa classe média? E agora, porque perdeu a eleição dentro de um jogo democrático, reconhecidamente regular, sem fraudes, e contrariado com o resultado, vai para o meio das vias para bloquear, para impedir o trânsito dos veículos tão necessários ao desenvolvimento do nosso país, à manutenção da nossa sociedade. Que maluquice é essa? Quer dizer, essas pessoas essas pessoas tinham que pensar que elas são exemplo, que elas são pessoas já de idade, levar crianças. Eles é que tinham que dar um bom exemplo para as crianças e para os jovens e não fazer uma coisa dessas, muito menos levar a criança para lá. Essa gente devia ser enquadrada também em corrupção de menores, porque quando a gente comete um crime, uma ação errada, um comportamento inadequado numa via pública, nós estamos corrompendo os jovens, as crianças que estão ali também e estão presenciando aquilo. A via pública é o mundo, é a área, é o território das crianças, da infância. Os adultos têm que pensar muito bem de cometerem um erro, fazerem uma coisa impensada numa via pública. Deveria ser assim, deveríamos ter esse cuidado, né? Mas infelizmente não temos, né? E é uma coisa curiosa que eu também observei na segunda-feira, né? É que geralmente na noite de domingo havia muita gente de classe média, como eu falei para vocês, muitos senhores e senhoras e tudo lá na rodovia fazendo arruaça, né? Cometendo crime. Agora, quando foi de manhã, essa gente mais senhorial havia desaparecido, aí estava o pessoal mais simples. Por quê? Porque provavelmente esses senhores e senhoras de classe média foram para suas casas, foram trabalhar, tocar seus negócios, né? Ganhar seu dinheirinho lá no seu ponto de comércio, na sua loja, na sua pequena indústria, e deixar os pobres lá para tomar conta do dia, né? Para, quem sabe, até perder seu emprego. Pensa assim, esses caminhoneiros que foram multados, né? Esses pobres homens que acreditaram naquela história da luta do bem contra o mal e estão arriscados agora a pegar multas, pegar prisão, sofrer uma série de constrangimentos, enquanto o cidadão que promoveu tudo isso, né, vai, vai se distrair nas suas casas ou mansões compradas com dinheiro vivo, né? São dezenas delas, né? Então esse senhor vai
vai para a sua aposentadoria como presidente da República, com segurança, com salário garantido, ó, salário altíssimo, né, sustentado pelo Estado, e essas pessoas, coitadas, que mal têm como sobreviver às vezes, né, ou que sobrevivem ali na ponta do lápis, vão sofrer agora os percalços e os prejuízos de inquéritos, de processos, de multas e tudo mais. Que catástrofe é essa, né? O que é isso que eu estou vendo diante de meus olhos? Então, eu acho que queria comentar principalmente que o ápice desse movimento das estradas ele aconteceu no dia de finados, né? Isso a gente percebeu bem que no dia de finados eles estavam muito ativos. E me fez levar uma reflexão, ou me deu uma impressão de que parecia que havia mais mortos, né, fora do cemitério, nas vias, do que dentro dos cemitérios, em função da loucura que tornou-se esse país, inclusive com a conivência de um funcionário público desqualificado que o senador Flávio Bolsonaro arranjou de colocar na direção da Polícia Rodoviária Federal, que não tomou as providências, que agora está sob suspeita, sob investigação. É, nós vimos, eu vi pelo menos em 3 ocasiões diferentes, policiais se congraçando com essa baderna, com essa desordem. As forças de segurança se congraçando com desordeiros, com criminosos, com pessoas irresponsáveis. É, então, é hora da gente pensar muito seriamente o que está acontecendo neste país. A concentração de gente enorme, concentração enorme, enorme, enorme de gente, jamais gostaria de ter visto aquilo, né? Na frente dos quartéis pedindo intervenção federal, na verdade pedindo golpe militar para manter o autor de todos esses disparates no poder, depois de tudo que ele já fez, de todo o mal que ele já nos causou, mal, principalmente o mal moral, o mal da descrença nas instituições. Ele sabotou profundamente ao longo do seu governo, com o seu discurso enviesado, com o seu discurso indireto, com o seu discurso enganoso. Ele solapou, ele enfraqueceu a confiança das pessoas, de muita gente pelo menos, nas instituições. E é por causa dessa desconfiança, é por causa desse desencanto com as instituições que acontecem esses movimentos todos. E é fundamental a gente manter essas instituições, as instituições republicanas fortes, equilibradas, para que a sociedade possa haver vida civilizada na nossa sociedade. Se a sociedade quer ter vida tranquila, se a sociedade quer prosperar, precisa de instituições fortes, estáveis, que não podem de forma nenhuma serem sabotadas a partir do mandatário da nação, do presidente do Brasil. Inaceitável, completamente inaceitável, né? Agora, eu penso assim, você ir para frente de uma unidade militar, de uma guarnição militar, para pedir uma ditadura de direita, para combater a possibilidade de uma ditadura de esquerda, ou um governo de esquerda, é um cúmulo da insanidade. Eu acho que é uma coisa assim que está completamente abaixo daquilo que poderia se compor, poderia se imaginar de um ser irracional, de um ser inteligente. Está muito aquém do mínimo de inteligência ou de racionalidade. Você não pede a ditadura de um lado para combater a ditadura do outro, ou até o mau governo do outro. Se você está com problema ou com receio de uma determinada forma de governo, coisa assim, o que é que você pede? Liberdade e democracia para poder, na próxima ocasião, retirar aquele grupo se as coisas estiverem dando errada com aquele grupo. Eu acho mesmo que eu não sou um cara de esquerda, nem gosto da esquerda, eu sou um liberal, mas eu acho que a gente tem que dar uma chance. Fui contra a, a, a inocentação ou a descondenação, tomara que isso não me dê problema, né, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mas agora que o povo insistiu com isso, aliás, o povo, se tivesse um pouco de juízo, teria feito outra coisa, teria optado por outros atores políticos. E existem políticos novos, políticos que ainda não foram à presidência da República. Por que insistir com duas
lideranças tão negativas? Por que não se tentou um Ciro Gomes, um Simone Tebet, alguma coisa que fosse diferente desses dois que a gente já viu que não dão certo, que não estavam dando certo? Mas se insistiu nisso, então se insistiu e agora venceu o Lula, que seja, que se dê uma chance agora dele e no próximo governo, e nós esperamos que durante o governo, é claro, nós vamos fiscalizar e no próximo, na próxima eleição a gente dá o troco. Tem eleição agora para vereadores, para prefeito daqui a 2 anos. Você pode avançar nisso, mas não de repente transformar isso como se fosse a luta final, a última batalha, quando não é. Essa foi só uma eleição entre as muitas que ainda assistiremos. E que dizer daquela saudação nazista estranha, horrorosa, daquela multidão em frente ao quartel, acho que no Rio Grande do Sul. Olha, gente. Eu acho que isso é fruto da ignorância. Para mim, isso é fruto da ignorância e do engano. Provavelmente alguém chegou e disse: olha, se você fizer esse gesto, com a mão lá estendida, você vai contrariar o STF. Você vai deixar a esquerda fula da vida, que geralmente a esquerda fica pulando. Então as pessoas, então vamos fazer. Só que na hora que as pessoas fazem, aparece aquilo, né? O fascista ou o nazista que sugeriu essa ação, né? Aproveita para passar para o mundo: olha, no Brasil todo mundo é nazista, todo mundo gosta do nazismo, do fascismo, ó, tem multidões a favor do nazismo, do fascismo. Não é, gente, isso é engano, isso é infiltração. É isso que acontece quando a gente não libera para todos os partidos participarem da vida política, quando a gente não traz para a luz aqueles grupos que estão organizados nas trevas, infiltrando outros partidos, infiltrando multidões, acolitando ou arregimentando os incautos, os tolos, os ignorantes, que aqui tem muito sim, que eu sei, que fui professor, eu sei o quanto o povo está distante da realidade, da discussão dessas coisas, porque não tem estímulo. E não tem estímulo por quê? Porque tudo é proibido nesse país. É isso que acontece quando você começa a proibir isso, aquilo, outro. As pessoas ficam ignorantes. Ficando ignorantes, são facilmente manipuladas. E foi o que eu vi ontem naquele manifesto nazista. Eu vi manipulação. Muita manipulação e ignorância. Então, vamos trazer esses grupos para a luz. Vamos legalizar todos os partidos, trazer essas ideologias para a luz, para a gente começar a discutir. O que foi que vocês fizeram? Vocês estão dizendo isso, que vão fazer isso, aquilo. E o que foi que vocês fizeram? Vamos provocar nas pessoas o desejo de conhecer esses grupos, saber o que eles fizeram no passado e quais são as propostas deles. E aí sim, a gente esvazia o encanto desses caras, desses grupos extremos, tanto da esquerda como da direita, porque o conhecimento e a convivência é a convivência principalmente que traz o conhecimento do que realmente são esses grupos. E esses grupos não são a média das pessoas, nem aqui do Brasil, nem de parte nenhuma do mundo. Agora, infelizmente, uma coisa que foi noticiada por um jornalista é que as pessoas que estavam num desses encontros, numa dessas aglomerações, o que mostra também o grau de delírio dessa gente, né? Alguém começou a espalhar que o Alexandre de Moraes tinha sido preso e as pessoas começaram a se cumprimentar, vibrar, alguns chorando de emoção e tudo mais. Quer dizer, essas pessoas estão completamente perdidas. Essas pessoas estão sendo, vamos dizer assim, manipuladas por falsos profetas, por pessoas que estão enganando essa gente. E por conta disso, essa gente começa a entrar no estado de delírio, de universo paralelo, querendo escutar apenas aquilo que ela quer escutar, ou que concorda com as teorias de conspiração que ela já tem na cabeça, e tem na cabeça porque a educação é fraca, porque a liberdade desse país é precária, porque tem muito tutor da liberdade das palavras, das organizações nesse país. Todo mundo quer dizer como as pessoas devem se comportar, e é isso que está deixando essa gente assim. Mas só que essa gente ficando assim, impressionável, cheia de teoria da conspiração, essa gente é capaz de qualquer coisa. A situação está ficando perigosa. É isso que esses
esses eventos agora estão nos revelando, e a gente escuta e aprende se quiser. A coisa está ficando muito perigosa, porque uma pessoa que acha que está havendo uma batalha espiritual, a luta do bem contra o mal, nesse caso o outro é o demônio. E você precisa exterminar o demônio até para ficar grande diante de Deus. E você faz o mal, o pior dos males, acreditando estar fazendo um bem enorme, né? Aquilo que Jesus falou, né? Que vocês serão levados aos tribunais e os homens vos matarão acreditando estar fazendo uma ação divina, né? Ou, como diz melhor, acreditando estar fazendo um ato de fé para Deus, né? Então, a violência não é de Deus, né? A gente sabe que a violência não é de Deus, a gente sabe que é o pai da mentira e da violência. Mas se as pessoas estiverem impressionadas, estiverem excessivamente sugestionadas, longe da realidade, elas praticarão isso, como os alemães fizeram nos campos de concentração, como os russos soviéticos fizeram nos campos de concentração deles, como os cambojanos fizeram do Khmer Vermelho, fizeram lá e exterminaram quase um quinto da população do país, foi massacrada por eles da forma mais brutal, e eles não sei, e os sobreviventes, os que foram autores desses crimes horríveis, não têm peso na consciência nenhum. Eles acham que estavam fazendo uma coisa, o dever deles, que aquilo era uma coisa para o bem, que eles ajudaram o país deles a ficar melhor, mas participando desses massacres horrorosos. Então, quando o senhor Bolsonaro, né, pediu agora na última manifestação dele, acho que foi no dia 3, ou não foi agora no dia 2, ou foi no dia 2 agora, ou foi no dia 3, não me lembro agora. Foi nessa última que ele fez. Ele pede para as pessoas saírem das rodovias, pede explicitamente, afinal, para as pessoas saírem da rodovia, mas fala todo atrapalhado, porque ele sabe que se isso continuar, se essa gente enlouquecida que ele ajudou a enlouquecer, se essa gente desvairada que ele ajudou a desvairar, começar a fazer os atos que elas podem fazer sob influência de fake news, de desinformação, de mentiras, essa gente pode fazer qualquer coisa. E se isso for levado longe demais, ele pode dizer adeus à volta dele para a presidência da República. E isso se não acabar na cadeia ou não acabar nas mãos de um dos seus próprios adeptos, porque na hora que ele desfazer, ele vai ter que desfazer. Na hora que ele desfazer isso esse mal que ele fez nas pessoas, esse próprio pessoal que está hoje gritando feito louco a favor dele, se voltará contra ele. Ele errou muito profundamente, quando começou já lá no início a dizer: é a luta do bem contra o mal. Não é a luta do bem contra o mal, é a luta de dois homens de caráter suspeito lutando pelo poder. Isso aqui foi a eleição deste ano. Mas essa conversa de a luta do bem contra o mal pegou e está forte no bolsonarismo. E isso pode gerar muita coisa ruim para o Brasil e para o próprio movimento bolsonarista. Fiquemos atentos, não há mais lugar no Brasil, nem para a omissão, que sempre foi a nossa tradição, né? Nem para o erro. Muito obrigado.